Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Em Efésios, abra aí tua escritura, tua Bíblia, Efésios, capítulo 5. Estamos, como temos falado, nesse mês de maio, que para nós é um mês de ênfase na família. É um mês de tratar sobre o que a Bíblia trata a respeito de família. Esse mês, a fé em família. E família para nós, como igreja, é algo extremamente importante. Família para nós, como igreja, é valor. Não é um mero modelo social circunstancial. Para nós é valor. Família para nós não é princípio também, é valor. Não é apenas princípio, é valor. E casamento para nós é princípio inegociável, não é apenas norma cultural circunstancial. É princípio e valor imutável, constante, perene. E quando falamos de fé em família, a fé é fé na Escritura. A fé é fé na maneira como a Escritura revela Deus. É fé cristã, evangélica, de acordo com a Bíblia, Velho e Novo Testamento. Para nós, então, extremamente importante olhar para aquilo que a Bíblia nos fala sobre família. Tá? E um dos textos que temos da Bíblia tratando sobre família é esse texto de Efésios capítulo 5, versículo 22. Quando Paulo fala sobre a vida eclesiástica, sobre a igreja, e dentro da igreja vai tratar de como a igreja vê família. E Paulo então falando sobre isso, ele diz: as mulheres sejam submissas aos seus próprios, ou ao seu próprio marido, cada mulher ao seu próprio marido. A ideia é essa. Como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, aqui o seu próprio corpo. Antes dele cuida e alimenta, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, falando da igreja como corpo de Cristo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Paulo diz: me refiro a Cristo e à igreja. O mistério é Cristo, é a união Cristo e a igreja. A união homem e mulher não é mistério, é algo normal, natural, carnal, físico. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a sua própria esposa, como a si mesmo. E a esposa, respeite o marido. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor,
porque isso é justo, certo, correto. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui temos os princípios bíblicos cristãos de vida familiar, para que a família seja abençoada, bem-sucedida. Um dos maiores problemas vividos pela humanidade ao longo de sua história tem sido o papel da família. Como nós lemos em Gênesis, a Bíblia nos diz que Deus cria o ser humano já na perspectiva de organização familiar. Deus cria um homem, de um homem Deus cria uma mulher como auxiliadora desse homem, como ajudadora idônea, capaz, à altura igual, uma auxiliadora que lhe corresponda, quando o texto diz igual, ou seja, da mesma espécie, é um ser humano igual a ele. Deus cria então uma ajudadora e ali Deus divide funções, Deus divide ali habilidades, tarefas. É como se Deus, ao criar a mulher, tirando-a do lado de Adão, é como se Deus tivesse tirado habilidades, uma parte do que Adão, homem, era. Deus tira algo de Adão e forma uma mulher. Então essa mulher tem o que Adão não tem, e Adão tem o que essa mulher não tem. E quando os dois se unem, eles se tornam uma só carne, ou seja, é mais parecido com esse princípio da criação, esse primeiro da criação aqui. Deus tira então a mulher do homem, por isso a mulher tem habilidades que o homem não tem, sabe coisas que o homem não sabe, tem características que o homem não tem, por isso o homem tem características que a mulher não tem, o homem vivencia coisas diferentes da mulher e assim por diante. Nós temos pontos em que nos encontramos, somos seres humanos iguais, mas temos características anatômicas, psicológicas, funcionais, que não são iguais. Não somos iguais. É muito engraçado que até numa relação, que numa perspectiva nossa, cristã reformada, não é um padrão correto de relacionamento entre dois homens casados, acaba que um homem vai fazer um papel feminino, o outro masculino. Duas mulheres, uma vai fazer um papel masculino, o outro feminino. Ou seja, papel. E o que a Bíblia está dizendo é que o homem foi criado para esse papel, e que a mulher foi criada para esse papel de mulher. E todas as características físicas, neurológicas, psicológicas, sociais, todo esse arranjo a partir da característica biológica, neurológica, psicológica, vem já com naturalidade da criação. Deus faz a mulher com olho diferente, ouvido diferente, a mulher tem um cérebro diferente do homem, a mulher tem um funcionamento diferente do homem, a mulher tem sua estrutura constitucional diferente do homem, porque já aponta para aquelas funções que a mulher tem, o homem já aponta para as funções que ele tem no ambiente da família. Fomos criados para isso, e Deus coloca nessa união de homem e mulher a capacidade de procriação, de geração de filhos, e forma daí a base, o núcleo da onde a humanidade vem. A humanidade se organiza em família. Nós temos aqui três pernas interessantes para nós, três vertentes aqui importantes. A primeira delas, a narrativa criacionista de como viemos a existir. Deus cria um homem, cria uma mulher, e esse homem e essa mulher com capacidade de procriação, a partir daí, Deus gera toda a humanidade. Essa é a narrativa criacionista. Nós temos a narrativa criacionista panteísta, ou seja, a ideia de que não é o Deus da Bíblia, é um outro Deus,
Mas em quase todas as religiões há só um Deus criador de todas as coisas, e há panteão de deuses, mas o ser humano que existe na Terra, numa perspectiva religiosa, vem a partir de um princípio criador, de um ser inicial criador e que gera a vida humana. Seja o Marduk para os persas, seja a divindade primária dos africanos, seja a divindade primária dos chineses mais primitivos ou dos egípcios, mas há um ser criador no início. Essa é a concepção mais antiga, ou um ser ou seres criadores. Perspectiva criacionista bíblica, Deus, Javé, o criador inicial. Elohim, na verdade, é como é apresentado o Deus da criação inicial. E nós temos uma perspectiva evolucionista. Preste atenção, eu estou dizendo evolucionista e não científica. Não é a perspectiva científica. Nenhum cientista tem autoridade de falar em nome da ciência. Ele fala em nome dele, ele fala em nome da tese dele. E há um grupo grande de cientistas que defendem uma teoria evolucionista. Há cientistas não evolucionistas. Há cientistas que entendem que criação se harmoniza com o conceito de ciência também. Então, há uma concepção evolucionista, que a humanidade vem por um processo evolutivo natural. E então, os primeiros, mas é curioso aqui para nós que, tanto na perspectiva criacionista como evolucionista, a primeira maneira do ser humano se organizar, a maneira natural do ser humano se organizar é em família. Marido e mulher com sua cria, com seus filhos. E a sociedade chamada família é a sociedade primária, é a célula original, é a célula que viabiliza a formação da sociedade humana, ou seja, a família dá origem à sociedade, e não o contrário. Não é a sociedade que organiza o ser humano em família, é o ser humano organizado em família. Um grupo de famílias forma uma sociedade. Esse é um conceito importante para nós entendermos aqui, antes de entrarmos no texto. Não é a sociedade que, por decreto de lei, por orientação governamental, sistematiza, organiza a sociedade em família, proibindo certos tipos de união. Não, é a humanidade que naturalmente se organiza a partir do seu grupo familiar. E essa degradação do grupo familiar, mesmo nas sociedades mais primitivas, toda vez que houve uma degradação desse grupo primário, a humanidade arremete para o caos. E fortalecendo esse grupo familiar, aquela sociedade é forte. Uma das civilizações mais antigas do mundo é a civilização egípcia. E quando você olha a civilização egípcia, 3000 antes de Cristo, você vai ver coisas curiosas. Você já tem uma sociedade fortemente organizada a partir de grupo familiar. A concepção do pai, a concepção do papel do filho, da função do filho. Mas ao longo da civilização egípcia, quando isso vai sendo flexibilizado, e ela então se desordena e flexibiliza as regras de sexo e flexibiliza as regras de agrupamento familiar, ela então se torna caótica. Com o passar do tempo, colapsa e se desfaz. Isso pode ser observado em diversas civilizações antigas, porque isso é algo importante para nós desde o começo. Quando você olha para as grandes civilizações antigas, como a civilização grega, você vai perceber que o conceito de família se torna completamente degradado no ambiente grego, a ponto de incomodar alguns filósofos gregos. Aquela degradação, eles dizem que aquela humanidade, que aquela civilização está imitando os animais, quando deveria ser muito superior aos animais no seu comportamento.
E falando em termos do que é casamento, não é. A civilização grega, por exemplo, não tinha nem processo formal para divórcio. Qualquer um largava qualquer um e se juntava com qualquer um e pronto. A mesma coisa acontece na civilização romana, no seu processo de degradação. Família, o conceito do núcleo familiar, da família como base de uma sociedade saudável, vai se degradando e a sociedade se degrada como um todo, se corrompe também. Você vai olhar para a própria sociedade judaica nos dias de Paulo, nos dias de Jesus, pela pergunta que fazem a Jesus sobre casamento, que é: Senhor, é lícito ao marido por qualquer motivo abandonar sua esposa? Era uma corrente teológica no meio dos judeus que dizia que por qualquer motivo, por errar a mão no tempero da comida, ou simplesmente por olhar para aquela mulher e ter enjoado dela, o homem gritava: eu te repudio, abandonava aquela mulher, se juntava a outra, se casava. Isso não era pecado, isso era busca da felicidade dentro da cultura judaica, era simplesmente exercício do direito masculino. A mulher não podia fazer o mesmo, apenas o homem. Então, mas é nesse ambiente humano que agora nós temos um texto bíblico escrito pelo apóstolo Paulo por volta do ano 63, nesse ambiente greco-romano de liberalismo no meio do judaísmo, de progressismo judaísta, de progressismo grego, de progressismo romano, aonde homem casa com homem, se junta com homem, mulher com mulher, uma mulher com 2 homens, um homem com 10 mulheres, mulheres trocam de maridos um após o outro. Se você olhar lá atrás, você pode encontrar um relato interessante no ambiente grego, ou no ambiente romano, aliás, de uma mulher que tinha 23 maridos. Você vai encontrar um texto interessante de Juvenal, falando de uma mulher com 8 maridos em apenas 5 anos. Você vai encontrar mulheres que colecionavam maridos ao longo de sua vida, homens que colecionavam mulheres ao longo de sua vida, e a ideia de que você tinha um homem digno na sociedade, ele tinha uma mulher para gerar filhos legítimos, ele tinha concubinas para sexo e ele saía com as prostitutas para diversão, principalmente as prostitutas cultuais. Essa era a maneira de pensar a sexualidade daqueles dias. E agora você tem um texto do apóstolo Paulo nesse ambiente de judaísmo, religião politeísta grega, religião politeísta romana, religião politeísta africana, religião politeísta chinesa. Você tem aqui religião politeísta persa, você tem aqui religião politeísta suméria, você tem vários conceitos celtas, você tem concepções europeias, mas nesse ambiente, nesse cenário, Paulo conhece a cultura celta, Paulo conhece a cultura grega, Paulo conhece a cultura romana, Paulo conhece o judaísmo, e quando ele vai escrever sobre família, Paulo escreve a partir da lei mosaica, do ensino de Jesus, e aborda para nós qual é o conceito de vivência familiar. Quais são os princípios da vida familiar? Quando Paulo vai falar sobre casamento, quando Paulo vai falar sobre criação de filhos, você tem aqui agora um conceito bíblico, que para nós vale da mesma maneira que valia para aqueles cristãos. No ambiente cultural, tem a opinião grega, tem a opinião romana, existe a opinião persa, existe a opinião egípcia, existe a opinião chinesa, existe a opinião dos celtas lá no norte, lá na Europa. Mas Paulo introduz aqui o que é o conceito cristão sobre família. Então preste atenção. Eu estou falando aqui para crente. Eu estou falando aqui para quem entende que o Deus da Bíblia é o único Deus verdadeiro. Estou falando para quem entende que a Bíblia é a revelação desse Deus. E estou falando para quem entende que Paulo é apóstolo desse Cristo que traz o ápice da revelação divina. Se você não é, sinta-se livre para pensar diferente. Mas se você é cristão, você não tem direito de pensar de outra forma que não seja da forma como o cristianismo pensa. O problema da igreja não é o que o não crente pensa sobre família. O problema da igreja não é o que o ateu pensa sobre casamento. O problema da igreja é um crente que
pensa sobre família e casamento diferente daquilo que a Bíblia ensina. Então, por exemplo, Paulo já começa aqui falando sobre casamento, dizendo: mulheres, sejam submissas ao próprio marido. Paulo não está conversando com as feministas. Elas vão arrepiar os cabelos, elas vão querer tacar fogo nessa página da Bíblia, elas vão querer pegar o apóstolo Paulo e fazer piquete na frente dele, gritar sobre o direito das mulheres, mas Paulo não está conversando com as feministas, Paulo está falando com as mulheres crentes. Pedro escreve as mesmas coisas na sua primeira carta, capítulo 3. Pedro vai introduzir o mesmo conceito de Paulo. Pedro também está falando, como ele diz, com as filhas de Sara, com as mulheres crentes. Nós precisamos entender que, na perspectiva bíblica, família é extremamente importante. E no conceito bíblico, existe o homem unindo-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, e a partir daqui gerando filhos. É claro, tem famílias que o marido abandona a mulher, traição, ruptura da aliança, violação desse pacto familiar, quebra dessa ligação de homem e mulher. Mas há também famílias onde o óbito, a morte, separa marido e mulher. Tem aqui contexto de deserção, todas essas coisas, mas família, nesse formato aqui, nesse modelo aqui. O fracasso da instituição familiar fatalmente levaria a uma ruína da própria igreja como instituição, porque a igreja é essa instituição que se reúne em torno de famílias. É essa preservadora da família como valor para nós. Então, para organizar a família, é que Paulo escreve: mulheres, maridos. Mulheres aqui é sinônimo de esposas. É que Paulo escreve filhos. É que Paulo escreve aqui pais. E faz aqui exortação a cada um deles. Então vamos lá. Quando Paulo vai falar sobre vida familiar, ele vai escrever primeiro para as esposas, ordenando, organizando como esposa tem que funcionar dentro do casamento. Então preste atenção, essa é uma palavra direcionada para as esposas. Você que quer casar, casar é isso, ser esposa é ser isso. Você que está casada, casou, ser esposa é isso. Paulo está escrevendo para as mulheres crentes, dizendo: minha irmã, você quer seguir a regra do Deus da Bíblia, do Deus de Moisés, do Deus de Abraão? Você quer seguir a norma de Jesus, o Messias, para o casamento? A diretriz é essa: mulher, seja submissa ao seu marido como ao Senhor. Minhas irmãs, falando para vocês agora, Paulo não tinha nada contra a mulher. Quando Paulo escreve essas coisas, você tem que olhar para Paulo, principalmente no que ele vai escrever sobre homens, ou para os homens. Você vai ter que entender que isso aqui é revolucionário para o mundo daquela época. Considerando o direito da mulher na época, o valor da mulher na época, a consideração para com a mulher da época, você vai perceber que o conceito de Paulo é muito além daquilo que existia nas civilizações daquele período. Mas aqui Paulo vai falar então a mulher. Mulher, a instrução para vocês é: primeiro, sejam submissas, se sujeitem ao marido como ao Senhor. Paulo usa aqui a palavra hipótasso, que é a palavra para se sujeitar. Termo militar que traduzindo quer dizer organização. Preste atenção. Paulo não está fazendo um debate machista-feminista. Quem é superior, homem ou mulher? Mulheres, vocês são inferiores. Então, porque vocês são um ser de segunda categoria inferior, isso é o que o judaísmo pensava, isso é o que o mundo romano pensava, isso é o que o mundo grego pensava, isso é o que lá na África se pensava, isso é o que se pensava na China, isso é o que se pensava no mundo celta. Mas Paulo não está dizendo isso. Paulo não está discutindo aqui feminismo e machismo. Paulo está aqui falando de uma ordem dentro da vida do lar.
Paulo está falando aqui de papel e de funcionamento do casamento. Tá? Paulo está falando aqui de organização, da ordem da criação. Paulo está aqui voltando ao Gênesis e falando acerca de como o Gênesis trata sobre família, a constituição da família, como Deus montou a família para funcionar lá atrás. Então, Paulo está dizendo, mulher, seja submissa. Aqui é muito importante entender essa submissão. Essa aqui é a submissão do cabo ao tenente. Aqui é a submissão do aluno ao professor, do aluno ao mestre. Aqui é a submissão do filho ao pai. A autoridade do pai sobre o filho. Aqui é o princípio da autoridade. A autoridade do marido sobre a mulher. Aqui é o princípio da liderança, gente. A liderança da casa. Aqui Paulo está falando sobre uma circunstância interessante para nós. Ele diz, a mulher seja submissa ao marido como ao Senhor. E olha o que ele diz. Por quê? A razão é simples, versículo 23. O marido é o cabeça da mulher. Como Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o salvador do corpo. Então o princípio de Paulo é, como a igreja, ao se ligar a Cristo, ela se liga, se submetendo a Cristo, recebendo Cristo como seu guia e Senhor. Paulo diz, a igreja estando submissa a Cristo, Cristo disse que a mulher tem que se sujeitar ao seu marido. Esse é o princípio de Paulo. Porque Cristo quis que fosse assim. O que é submissão? É interessante que quando o casamento, a ideia bíblica de casamento é que é permanente. E quando o casamento está funcionando bem, é muito curioso que na maioria das vezes as decisões são tomadas com naturalidade, com tranquilidade, em acordo e harmonia. Normalmente, quando um marido precisa dizer para sua esposa, aqui quem manda sou eu, tem um problema nesse casamento. Esse casamento está doente. Esse casamento está disfuncional. Quando o marido tem que mostrar a carteira. Quando o marido tem que se impor, tem algo equivocado nele, na liderança. A liderança dele está falhando. O sacerdócio dele está falhando de alguma maneira. A ideia aqui é que quando há uma polêmica, há uma discussão, e aqui marido e mulher discordam sobre algo, o que é sujeição? Nós poderíamos decidir mediante uma votação, o problema é que ia ficar 1 a 1, tem um marido e uma mulher, então vamos tirar para o ímpar? Não, Paulo disse o seguinte, a decisão é do marido, a mulher se alinhe ao seu marido nessa decisão, por princípio de criação, por ordem de criação, porque Deus criou o homem para que fosse o líder da sua esposa. Preste atenção, Paulo não está discutindo o papel social de homem e mulher. Paulo não está discutindo aqui o papel do homem e da mulher na sociedade. Paulo está tratando sobre papel de marido e função de esposa. E Paulo está dizendo que a função de esposa é de auxiliadora de seu marido, e função de marido é o líder da mulher, cabeça da mulher. E olha só, não é nem cabeça da casa, da mulher. É o líder da mulher. E aqui a expressão, o cabeça, tem a ver com o sacerdócio, tem a ver com o prestar contas a Deus. Tem a ver com essa função, com esse papel de homem. Se eu quero me casar com uma mulher, o meu papel na vida da mulher será ser cabeça dela, guia dela, orientador dela, pastor dela, protetor dela. Paulo está dizendo, assim como a igreja está sujeita a Cristo, mais uma vez ele vai usar essa palavra, quando a mulher entra num casamento, ela entra num tipo de aliança que demanda isso dela. Assim como quando a igreja entra numa aliança com Cristo, ela entra numa aliança que demanda da igreja entender que a palavra final é de Cristo Jesus.
que por ordem natural, Cristo vai tomar a decisão final. E eu vou acatar a diretriz de Cristo Jesus para a minha vida. Então, aqui Paulo está falando dessa questão de o casal ter, na verdade, dentro de si, uma constituição do casamento. Não se pode ter uma associação permanente sem que ela tenha uma constituição. Você não pode ter nenhum tipo de associação sem que tenha um contrato. E Paulo está dizendo que no contrato do casamento, que na natureza do casamento, o papel do homem é liderar sua mulher. E que quando a mulher está liderando o homem, a ordem está inversa. Não é o natural da criação divina. Que o padrão geral da criação divina é esse. Ali, aqui, as pessoas vão dizer pra gente: ah, mas conheço um casal que funciona diferente e dá certo. A exceção só confirma a regra, gente. A exceção não cria regra, ela confirma a regra. O padrão divino é esse, a norma divina é essa, a fala de Deus para a mulher crente é essa, a ordem de Paulo à mulher, basicamente aqui, são duas ordens: se submeta, respeite seu marido. Aceite a ordem da criação divina. Se submeta ao seu marido, não mande no seu marido, não governe o seu marido, não seja subversivo ao seu marido. Há uma ordem, então converse com ele, exponha a sua opinião, coloque sua vontade, mas nessa casa vocês precisam dizer quem decide no final, na hora da polêmica. E a instrução bíblica é que cabe ao marido essa decisão. Naquela hora que tudo funciona de acordo, um olha para o outro e já tem uma harmonia, e já não precisa nem discutir, a gente já sabe o que fazer, vai embora, sejam felizes, Deus abençoe a casa de vocês. Mas aqui é acerca, principalmente daquele ponto em que mulher e homem não concordam. A ordem é: mulher, se submeta ao seu marido, como ao Senhor. Preste atenção aqui, Paulo está dizendo: você se submete ao seu marido por causa do Senhor. Ao Senhor. Por que você se submete ao seu marido? Porque ele é melhor do que você? Porque ele é mais inteligente do que você? Porque ele é mais esperto do que você? Porque ele é mais capaz do que você? Não. Porque o Senhor da igreja mandou. Porque Cristo disse: agora eu resolvo com teu marido. Você se submete a mim e eu vou resolver para você. Esse é o princípio de Deus aqui, gente. Depois, você tem a ordem então de Paulo, a exortação de Paulo ao marido, exortação de Paulo às mulheres. Duas exortações: se sujeite ao seu marido, respeite seu marido, pare de falar mal do seu marido, pare de ridicularizar seu marido, pare de expor seu marido, pare de se queixar do seu marido, pare de jogar culpas e críticas e palavras pesadas que esvaziem a autoridade do seu marido. Simplesmente Paulo diz: respeite seu marido, e a palavra é: honre seu marido. Só isso. Agora, por outro lado, Paulo vai exortar os homens. E aí, se você acha que Paulo é machista, você já vai ver de cara que não é. Por quê? A sensação que nós homens temos é que Paulo deu aqui preferência para as mulheres. Por quê? Paulo deu uma ordem, aliás, duas ordens às mulheres. Mas quando Paulo vai falar para os homens, aí o negócio é diferente. Olha só, os mandamentos que Paulo dá para o homem. Paulo vai dizer aqui: maridos, amem suas esposas. Maridos, entreguem-se por suas esposas. Maridos, santifiquem as esposas de vocês. Maridos, purifiquem as esposas de vocês. Maridos, apresentem a esposa de vocês. Olha só como é que Paulo fala e trata os homens. Gente, nós temos que olhar que para uma sociedade onde principalmente a mulher não tinha valor, o marido podia, como os discípulos perguntaram para Jesus, o homem pode, o marido pode, por qualquer motivo, abandonar sua mulher. Paulo vira e diz para aqueles cristãos, a comunidade da fé: vocês não vão pensar como pensam os judeus progressistas, vocês não vão pensar como pensam os romanos, vocês não vão agir como agem os gregos, vocês não irão agir como agem os pagãos. Você é um homem crente, então primeira ordem para você: ame sua esposa como Cristo amou a igreja.
Aqui pronto, já não precisava mandar mais nada. A ordem já é pesada. Por mais que eu ame minha esposa, eu jamais vou conseguir amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Esse é um ideal que nós homens temos que perseguir continuamente. Isso é como aquele mandamento que diz: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso é uma meta que nós vamos perseguir a vida inteira, mas jamais seremos perfeitos em vida como é perfeito nosso Pai. Ou seja, eu não vou conseguir amar exatamente como Cristo amou a igreja, porque Cristo amou a igreja com um amor proposital. Ele amou e se fez carne, se esvaziou de sua divindade e veio até nós por causa da igreja. Amou a igreja sacrificialmente. Ele amou a igreja abrindo mão de seus direitos e se sacrificando por ela, morrendo por ela. Então é a segunda ordem. Paulo diz: como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O amor do marido pela mulher tem que ser um amor de entrega por ela. Desde que Adão pecou, Adão se uniu à sua mulher e teve um casamento com Eva. Caim, seu filho, se entregou, se uniu à sua mulher e teve um casamento com ela. Mas um descendente de Caim chamado Lameque, ele não se uniu a uma mulher, ele tomou para si duas mulheres. Consequência da queda, Deus disse para Eva no dia da queda: o teu desejo será para o teu marido e ele dominará sobre ti. Distorção do casamento, distorção do amor. O marido domina a mulher e ele toma uma mulher para si. Não, olha só, gente, Paulo não fala do homem tomar uma mulher como propriedade dele. Paulo fala do homem se entregar pela mulher, como Cristo se entregou pela igreja. O amor não é egoísta. O amor se devota à pessoa amada. Amar uma mulher significa se entregar a ela. Significa se entregar por ela. Significa trabalhar por ela, significa se sacrificar por ela, significa abrir mão de seu gosto por ela, significa abrir mão de sua liberdade por ela, significa sacrificar seus desejos por ela. Menos do que isso não é amar uma mulher. Amar é entregar, amar é doar. Versículo clássico nosso da Escritura: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Quem ama, doa. O que você vai doar à mulher que você ama? Você. Você vai doar você mesmo. E agora, Paulo diz, ele se entregou, amou a sua igreja, se entregou por ela para que a santificasse. Cristo se deu por ela para santificá-la. Cristo Jesus veio, cumpriu toda a lei, adquiriu mérito para a salvação, construiu justiça, pegou a sua justiça, deu para a igreja e morreu no lugar dela. Isso é amor. Se sacrificar pela mulher. Paulo então diz ao marido: você precisa santificar sua mulher. O amor visa o bem do outro. O amor trabalha para o crescimento do outro. O amor trabalha para o bem-estar do outro. Depois Paulo diz: e também purificar a mulher, tendo-a purificado por meio da lavagem. Aqui é a ideia do ritual de purificação, que vai virar o batismo, do banho ritual. Pela purificação da água, limpa essa mulher, prepara esta mulher. O amor busca a perfeição do outro, o aprimoramento do outro e por fim a apresenta a si mesmo. Ou seja, o amor dá o melhor de si para produzir o melhor do outro, para levar o outro à plenitude da vida, ao bem-estar maior de vida. A preparação aqui, a ideia é da núpcia, quando a noiva vem bonita, é aquele arranjo todo, banho de beleza, salão, cabelo, unha, né, dia da noiva, semana da noiva, para que finalmente ela se apresente. Ou seja, você marido tem o papel de trabalhar
para que a mulher se apresente bem, para que a mulher esteja bem, como no dia do casamento. É isso que Cristo faz, para que a igreja esteja, ele diz aqui, sem mancha, sem ruga. Aqui é claro, graças a Deus não é literal. Porque se você tivesse que apresentar a mulher sem mancha, sem ruga, aí era muito salão, muito creme, muita plástica, aí haja dinheiro, né? Não, aqui a ideia da mancha, ruga, mácula é sem que ela esteja com nenhum estrago emocional, sem que ela esteja com algum estrago moral, você cuida. A ideia do sacerdócio está aqui. O sacerdote é quem limpa as pessoas para Deus. Você, marido, tem a liderança, você tem a tarefa de fazer sua mulher ser mais crente, de fazer sua mulher ser santa, de fazer sua mulher estar bem. Então, entenda isso, assuma a liderança da espiritualidade na tua casa, homem, assuma a fé na tua casa, seja o primeiro a liderar sua família para ser crente. Pare de proibir sua mulher de vir à igreja, pare de atrapalhar a espiritualidade da sua mulher, pelo contrário, traga a sua mulher à igreja, proíba a sua mulher de não vir à igreja, lidere sua mulher para que ela esteja na presença de Deus, e assim você vai desfrutar de uma mulher melhor, se você pastoreá-la e cuidar dela. Paulo diz, o marido ame sua mulher como a sua própria carne, como você ama seu próprio corpo, e cuida dele. Tem alguns homens que não cuidam bem do corpo, não toma banho direito, não cuida bem nem da anatomia do corpo, né? Estragam o próprio corpo com vícios, com coisas, mas aqui ele está falando de não deixar, mesmo quem é descuidado, não deixa passar fome, dá comida. Então, alimenta a tua mulher, dá à tua mulher o que ela precisa, dá o que ela necessita. Casamento implica em mulher se sujeitar ao marido. Casamento significa marido amar uma mulher. Meu querido, não case se você não é capaz de amar uma mulher. Mulher, não case se você não quer uma liderança masculina sobre a sua vida, porque casamento é mulher se sujeitando ao marido, marido amando mulher. Essa é a definição bíblica de casamento. Na sequência, Paulo fala com os filhos. Paulo diz, filhos, obedeçam vossos pais no Senhor. Mais uma vez ele vai invocar essa expressão no Senhor. Obedeça ao pai, obrigação do filho, obediência, honra. Duas coisas, Paulo ordena aos filhos, obedeçam vossos pais no Senhor, honre teu pai e tua mãe no Senhor. Aqui Paulo evoca o mandamento mosaico. Esse é o parâmetro, esse é o padrão do Novo Testamento, é o padrão da lei, é o padrão de Moisés. Você quer saber a posição sobre divórcio? É o que a lei diz. Você quer saber o padrão sobre sexo? É o que a lei diz. Você quer saber o significado de casamento? É o que a lei diz. Aqui Paulo não está criando, Paulo está expondo o pensamento da aliança do Velho Testamento, da promessa, e está expondo o pensamento de Jesus, que seria chamado de ultraconservador quando diz que Deus uniu, não separe o homem, mas é o que Jesus diz. Agora, quanto a filhos, Paulo diz, então, trazendo o mandamento, obedeça os pais, porque isso é justo, isso é certo, isso é correto. Filho precisa aprender a obedecer pai. O princípio da obediência começa em casa. Mais uma vez, não é uma discussão de inferioridade ou superioridade do ser humano. É função familiar, é papel familiar. Pais têm uma função de liderar os filhos. Pais têm a função de ser sacerdotes dos filhos. Pais têm a função de proteção aos filhos. Aqui a ordem é essa. Deus é o Senhor da criação, e o Senhor da criação disse, marido, você é o cabeça da mulher, líder da casa. Agora o Senhor da criação diz, pais têm autoridade sobre filhos. Filhos não mandam em si mesmos. Filhos não podem fazer o que querem. Meninos de 12 anos, 9 anos, 10 anos, 16 anos, 18 anos, filhos de 20 anos não podem fazer o que querem. Respeitem a autoridade de seus pais. Duas ordens aqui são, obedeçam os pais no Senhor. Ou seja, obedeçam seu pai, porque Deus diz que tem que obedecer. Obedeça seu pai,
porque Deus diz que você tem que obedecer seu pai. Honre seu pai e sua mãe. A ordem do mandamento é essa: honre pai e mãe. Aqui honrar significa estimar, dar o devido valor, reverencie, dê honra a seu pai e sua mãe. Valorize seu pai e sua mãe. Considere a opinião deles. Considere a palavra deles. Atente ao conselho deles. Preste atenção nas opiniões do seu pai e da sua mãe sobre carreira. Preste atenção nas opiniões do seu pai e da sua mãe sobre casamento, sobre namoro, sobre vida moral. Preste atenção nos conselhos do seu pai e da sua mãe sobre drogas, a não ser que seu pai e sua mãe sejam pessoas totalmente vazias, sem cabeça, que eles é que estão. Às vezes a gente vê essa cena, né? O pai e a mãe é que ensinam o filho a fumar maconha. Aí você pode desobedecer seu pai feliz da vida, porque Deus vai te ajudar nessa situação complicada. Estamos falando aqui da ordem da casa, da organização da casa e de pais morais ensinando seus filhos corretamente. Paulo diz: filhos, obedeçam e honrem os pais. Dar a reverência devida. E olha só, Paulo diz aqui para nós, reforçando o que diz o mandamento: para que te vá bem, sejas de vida longa sobre a face da terra. Quando você obedece pai e mãe, te poupa da morte precoce, te livra de problemas e doenças, desde as ordens básicas. Você já pensou, você quer saber como isso funciona aqui? Imagine um filho de 6 anos que toma banho o dia que ele quer e come o que ele quiser, a hora que ele quiser. Você acha que ele vai morrer com quantos anos? Aqui já é um princípio de honrar pai e mãe, que vai ajudar a prolongar os dias. Ele vai chegar à adolescência graças às ordens do pai. Por quê? Se você deixar um menino de 6 anos, 7 anos entregue a si mesmo, provavelmente ele nem chega à adolescência. Ele vai morrer de diabetes, ele vai morrer de alguma coisa, ele vai se perder na rua, e assim ele já está desorientado. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, para que teu pai te instrua ao longo da tua vida. E por último, Paulo vai dizer: e vocês pais, como pai e como mãe, Paulo dá aqui 3 diretrizes para o pai e para a mãe. Primeira ordem de Paulo a pai e mãe é: não provoque seu filho à ira. Não irrite seu filho. Não oprima seu filho, não seja possessivo com o seu filho, não seja fariseu com o seu filho. Você manda seu filho orar e você não ora. Você manda teu filho ler a Bíblia e você não lê. Você proíbe teu filho de falar mentira e você fala mentira. Você manda teu filho vir à igreja e você não vem. Com isso você irrita teu filho. Você manda teu filho fazer o que você não faz. Então, você não irritar seu filho, não provocar a ira do seu filho, é você ser inteligente no comando do seu filho. Não dê ordens tolas, não dê ordens estúpidas, não proíba teus filhos as coisas que são complicadas, ou seja, dê ordens, crie, seja sábio na direção, busque na escritura o que você vai ordenar seu filho fazer, e não seja fariseu e exagerado. Crie o código da sua casa, trabalhe seu filho para ser uma criança moral, para ser uma criança com senso de lei, de ordem, com disciplina. E aqui as outras 2 diretrizes, Paulo diz: crie o seu filho na disciplina do Senhor. Preste atenção, pai e mãe, você precisa criar seu filho na admoestação, na disciplina do Senhor. Seu filho precisa ouvir você dizer não pode. Seu filho precisa ouvir você dizer não vai. Seu filho precisa ouvir você dizer é hora de vir para casa, vem agora. Seu filho precisa ouvir você dizer que tem que acordar, que tem hora de acordar, tem hora de dormir, tem hora de ir para a escola, tem hora de fazer dever de casa, que não vai assistir do jeito que a televisão, a série do jeito que quer. Você precisa criar seu filho na disciplina. Pode, não pode, vai, não vai, tem, não tem. Na disciplina do Senhor. Seu filho precisa aprender que você não tem todo o dinheiro para comprar tudo que ele quiser. Seu filho precisa aprender que ele
tem que seguir regras, que ele tem que seguir normas, ele tem que seguir leis, ele tem um padrão para viver, ele tem um padrão dentro do qual ele tem que se limitar. Ele não faz o que ele quer, ele não vai aonde quer, a hora que quer, do jeito que quer. Ele precisa entender disciplina, e ele vai aprender dentro de casa em primeiro lugar. Por isso que quando uma família se degrada, a sociedade se degrada. Quando nós vemos um menino chamando um presidente de idiota, quando nós vemos uma pessoa xingando um prefeito com palavrões, quando nós ouvimos uma pessoa desrespeitando a autoridade, significa que ele não aprendeu a respeitar, honrar pai e mãe, que ele não foi criado dentro de um princípio de admoestação, que é a autoridade, que é o conceito de autoridade. Por mais complicada que ela seja, eu respeito por causa do título, por causa da instituição a qual ele representa. Mesmo que eu ache que determinado indivíduo, que determinada mulher não é digna do posto, mas eu honro. É muito curioso na Bíblia, que quando Noé bebeu, se embriagou, e os filhos chegaram para tirar Noé, porque Noé, depois de se embriagar, geralmente quando alguém embriaga faz bobagem. Noé se embriagou e tirou a roupa. Aí o filho zomba do pai quando está nu e embriagado. É interessante, o pai está errado, mas Deus amaldiçoou o filho porque desonrou o pai. Mesmo que teu pai pareça complicado, você precisa honrá-lo. Agora, pai, você precisa ensinar seu filho o princípio da honra, criando na disciplina do Senhor. E aqui Paulo vai dizer, não somente na disciplina, mas na admoestação, na exortação. O menino precisa ser corrigido. Exortação é correção. Ai, coitadinho, vai ficar traumatizado. Ai, pobrezinho. Nós vivemos numa geração complicada, que pai e mãe querem que psicólogos corrijam os filhos, querem que psicólogos transformem o menino numa criança disciplinada. Não, quem fará isso é você em casa. Eu achei interessante, há uns anos atrás, li sobre uma pesquisa de um laboratório francês, dizendo que 80% das crianças que tomam medicação para hiperatividade, para comportamentos hiperativos, na verdade não precisavam de remédio, precisavam de uma educação melhor. Agora é interessante, sabe de que era o laboratório? Era um laboratório fabricante de medicamento para menino assim. Ou seja, quanto mais os pais derem remédio, melhor é para o laboratório. Agora, para um laboratório desse, dizer que aquelas crianças que tomavam o remédio que eles fabricavam, precisavam não do remédio que eles fabricavam, mas de pais que educassem aquelas crianças melhor, é porque esse negócio é muito evidente. Pais que querem resolver o comportamento do filho com comprimido. Pai que quer resolver o comportamento do filho com a sessão de terapia no psicólogo. Não. Você precisa educar esse menino na exortação do Senhor. Com 6 meses de vida, esse menino precisa aprender que tem hora de comer, hora de dormir. Essa criança você precisa colocá-la no berço, e ela precisa dormir no berço dela, e não no meio de você, pai e mãe. Nas primeiras semanas de vida, esse menino precisa aprender que tem hora de dormir e hora de acordar. Esse menino de 2 anos de idade precisa aprender que tem que comer o que você põe à mesa. Com 5 anos, ele precisa ser exortado, ele precisa ser ensinado no caminho correto, e você vai ter um filho que ainda quando for velho não desviará do caminho que você ensinou. Agora deixa a criança entregue a si mesma, diz Provérbios, ela trará desgosto ao seu pai. Irmãos, aqui, como eu disse, nós temos o apóstolo Paulo falando o que é casamento segundo a Bíblia. Aqui nós temos o apóstolo Paulo falando sobre o que é ser mulher segundo a Escritura, submissão e honra ao marido. Aqui nós temos Paulo, apóstolo, cristianismo, Paulo falando oficialmente em nome do cristianismo, o que é ser filho à luz da Bíblia, o que é ser pai à luz da Bíblia, o que é ser marido à luz da Bíblia, o que é casamento à luz da Bíblia. Paulo diz, por causa disso, o homem vai deixar pai e mãe, vai se unir à sua mulher. Esse é o conceito de casamento na Escritura. O homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher. A mulher deixa seu pai e sua mãe, se une ao seu marido.
Casamento na Bíblia é o marido e a sua mulher, não é você e a mulher do outro homem, não é você e o marido da outra mulher. Casamento na Bíblia não é o homem e o outro homem, não é a mulher e a outra mulher. Casamento na Escritura é o homem deixando pai e mãe se unindo à mulher. Nesses dias já existiu todos esses outros tipos de união, mas Paulo não está dizendo da mulher deixar o marido se unir a um outro marido. A Bíblia está falando da mulher deixar o pai e a mãe, do homem deixar o pai e a mãe, sair de casa para se unir a outra, a sua mulher, a sua esposa. Ele não está falando de abandonar o cônjuge para se unir a outro. Isso é o princípio da corrupção do que a Bíblia estabelece, sobre o princípio ideal da criação divina, do padrão do que Deus estabeleceu. Quando a mulher está largando seu marido e o terceiro marido para ficar com o quarto, quando o homem está largando a sexta mulher para ficar com a sétima mulher, isso é a quebra do padrão que Deus estabeleceu. Quando o pai está largando os filhos para se juntar a outra com os filhos das outras, ou para ter um filho com outra e abandona o seu filho, não, a ordem é pai. Crie seu filho na admoestação e disciplina do Senhor. Um crente que paga a pensão do filho para não ser preso devia ter vergonha de se chamar de crente, porque você é pai e você foi ordenado, teve filhos, seja responsável, crie-os na admoestação e disciplina do Senhor. Honre a tua fé. Honre o Deus que você chama de Deus. Honre a palavra do Senhor, que é a revelação para nós. Esse é o padrão da Escritura, como eu disse no começo. Aqui é o Deus do reino escrevendo para seus súditos. Aqui é a constituição do reino dos céus. Eu não me pauto pelo que a Constituição brasileira diz. Aliás, a Constituição brasileira diz exatamente isso por influência do cristianismo. Nossa Suprema Corte inventou um negócio diferente sobre casamento e sobre família, entendendo que estão interpretando corretamente a Constituição, mas não me interessa o que o STF diz, interessa o que a Bíblia diz. Entre STF e Bíblia eu fico com a Bíblia. O padrão do rei desse nosso reino é esse, por isso nós somos peregrinos na terra, somos povo sem pátria. Porque a nossa pátria é a do céu, e a pátria do céu tem um código de leis, e no código de leis da pátria terrena, mulher, se sujeite ao seu marido, por causa do Senhor do reino que manda. Homem, ame a sua mulher, do jeito que esse rei do reino amou o povo que forma o seu reino. Ame essa mulher, cuide dela, se entregue por ela, lute pelo bem-estar dela, lute pela felicidade dela, lute pela santificação dela, lute pela espiritualidade dela, seja o líder espiritual dela, seja um modelo de fé para ela. Pais, criem os filhos de vocês dentro da Escritura Sagrada. Criem os filhos de vocês dentro da disciplina bíblica. Ensine o teu filho o caminho que ele tem que andar desde cedo. Teu filho não tem que ter opção de mundanismo e cristianismo. Dê a única opção que ele tem: seguir a Cristo, porque é o Senhor dos senhores, o único Senhor. Filhos, se você é um filho crente, que teu pai possa se orgulhar de ter você como filho, porque você entende o que é honrar uma autoridade. Você honra teu pai e tua mãe. Você os dignifica por entender o papel de autoridade que ele tem sobre vocês. Nós vivemos hoje, irmãos, dentro de uma civilização que distorce. Nós vivemos numa cultura moderna, modernista, pós-moderna, que tem seus próprios códigos, que tem seus próprios conceitos sobre família. Nós temos mais de 20 modelos do que é a família, segundo o conceito pós-moderno. Não, o conceito vai muito além da família nuclear, muito além dessa família, pai, filhos, avô, tios, esse clã familiar. Nós temos conceitos que vão muito além, que não tem a ver com a relação consanguínea, que não tem a ver com papéis de pai, mãe, marido, mulher, mas a concepção bíblica é essa. Depois nós temos o conceito maior de sociedade, mas guarde uma coisa: não é o Estado que define o que é família. O que define o que é família é quem criou a família. E Deus disse que família é isso. E Deus disse que os papéis e as funções são estas. E Deus disse que o comportamento para a felicidade e bem-estar é esse. Esse comportamento Deus abençoará. Esse comportamento agradará a Deus. E Deus ordenará a bênção sobre a tua casa. Você quer, e quem casa quer felicidade, quer alegria.
Você quer ser feliz no casamento? Case e se submeta ao seu marido. Você quer felicidade ao lado de uma mulher? Case e ame essa mulher como Cristo amou a igreja. Você quer ser feliz com filhos? Tenha filhos e crie-os do jeito que a Bíblia disse na admoestação e disciplina do Senhor. Você quer ser bem sucedido, ter vida longa sobre a terra? Honre teu pai e tua mãe. Se você duvida dessas palavras, talvez o princípio de vida para você é outro. Seu problema não é uma nova família. Seu problema é novo nascimento. Você precisa entender o que a Bíblia está dizendo. Você precisa entender que o que Paulo está falando é o que Jesus falou, que é o que Deus revelou no Velho Testamento para seu povo, dentro da aliança e dentro do código de leis que ele entrega a seu povo. Queria convidá-lo para orar por sua casa agora. Como está a ordem da tua casa? Como está a vivência dentro da tua família? Como estão vocês como família? O fato é que muitos casais, marido e mulher, estão brigando todos os dias, estão conflituosos no papel. Homem e mulher estão brigando para disputar quem manda. A questão não é quem manda. A questão é a organização da família. A questão não é o senhorio do homem dentro de casa. Quando vocês estão tendo guerras e conflitos, é porque Jesus não está mandando dentro dessa casa. O problema não é a mulher se submeter ao marido como ao Senhor. O problema é essa mulher se submeter ao Senhor como Senhor dela. O problema não é o homem com a mulher, é o homem com Deus. Eu tenho absoluta certeza. Uma casa aonde um homem ama a mulher como Cristo amou a igreja e a mulher se sujeita ao marido como a igreja a Cristo. Esse casamento não tem como dar errado, gente. Esse casamento não tem vulnerabilidade para Satanás. Esse casamento não tem vulnerabilidade para infelicidade. Esse casamento não tem vulnerabilidade para tristeza e dor. Esse casamento é forte. Quando os pais criam filho na admoestação e disciplina do Senhor, esses meninos serão direcionados bem na vida. Quando filhos honram pai e mãe, essa casa é estável, sólida e harmoniosa. Deus derrame isso sobre a sua casa em nome de Jesus. Senhor, abençoa essas casas agora que estão reunidas aqui ouvindo, estão cultuando juntos. Deus, ajuda os maridos que estão aqui ouvindo a amarem de fato a mulher. Que essa palavra os tenha ajudado a amar suas esposas mais. Deus, ajuda as mulheres que estão aqui ouvindo e que com toda dificuldade, Pai, de entender o que é isso, se sujeitar ao marido, que elas se sujeitem e ao se sujeitar, se surpreendam com o retorno do que obedecer o Senhor traz. Abençoa os filhos que estão ouvindo para que saibam honrar pai e mãe. Abençoa os pais que estão aqui ouvindo, as mães que criam seus filhos sozinhas, porque Deus, estão numa condição de mãe sozinha, por viuvez, por divórcio. Pai, ajuda o pai que cria seus filhos sem a mãe. Ajuda os avós que criam os netos, Pai. Ajuda esses filhos criados, ó Deus, agora só por pai, só por mãe, a honrar esse pai e mãe de forma dobrada também. Ajuda, Deus, os filhos que estão com os pais criando-os à distância, a mesmo diante de erros de pais, saber honrar o pai e a mãe. A mesmo diante de uma queda do pai ou da mãe, a saber honrá-los. Ó Deus, ajuda esses pais, mesmo distantes, saber educar e criar o filho na tua admoestação e disciplina. E ajuda principalmente os que estão no lar, no dia a dia, a serem bons modelos de fé e de vida cristã para seus filhos. Pai, ajuda-nos nesse tempo de uma sociedade que flexibilizou tanto o que significa casamento, os tipos de casamento. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, num contexto em que se flexibilizou até a definição do que é ser homem e mulher, a viver de acordo com Tua palavra. Ajuda-nos, Deus, a entender que a nossa cultura é a do reino, que a nossa lei é a do reino, que o nosso código é o código da palavra. Ajuda-nos a entender, Deus amado, que o nosso contrato é o da aliança com o Senhor e a vivermos dentro dela. Cada família da igreja, que o Senhor ajude a viver assim. E Deus, quem tem errado, quem tem tropeçado, que o Senhor traga arrependimento, quebrantamento. E ajuda, Deus, a consertar o que dá para consertar. E coloca a graça sobre aquilo que não tem mais conserto. Mas Deus,
mesmo quando o passado não tem conserto, ajuda a construir um futuro diferente, dentro da tua norma e da tua lei, pela graça. Ajuda esse homem, ajuda essa mulher, ajuda essas famílias, que hoje já estão numa condição de mosaico, a Deus viver dentro da tua promessa e aliança, a partir da compreensão do que o Senhor tem proposto para eles. Eu peço que o Senhor os ajude, abençoe cada casa, diante da realidade que cada uma delas vive. No nome santo de Jesus é que oramos e pedimos. Amém, Santo Deus.